Gente, muito boa noite, bem-vindo a todos. Muito obrigada pela participação de vocês durante toda a semana. Vamos lá, olha só, hoje nós vamos falar sobre autocuidado, vamos falar sobre sexualidade e vamos falar sobre autoamor. Vou fazer uma apresentação muito rápida e já vou chamar a Gabriela Friedman, acho tão chique falar Friedman. Se eu tivesse esse nome, Friedman, seria muito metida. Mas eu sou amorim, meu bem. Mas eu acho a Gabi muito chique, ela é muito fina e o nome dela faz jus à pessoa que ela é, né? Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante e o que eu quero introduzir aqui esse tema é que com certeza todos vocês, especialmente quem ficou aqui durante a semana toda ou quem teve outros compromissos, mas está assistindo depois, o que vocês estão fazendo aqui é autoamor. Se engana quem pensa que autoamor é simplesmente passar creme no corpo, sabe? Quando você, o nosso corpo, quando você olha a integridade física de alguém, pele, né, cabelo, unha, um corpo, uma pessoa, parte física, o corpo físico, ele é parte do autocuidado, mas ele não é 100%, ele não é tudo o autocuidado. A mente também faz parte do autocuidado. Quando você alimenta sua mente, o que entra aqui e o que você dá mais força é alimentar o autocuidado. Consegue entender? Então é muito importante você refletir sobre a sua vida, o que você está colocando na sua mente, o que você ouve, que tipo de música você ouve, quais são as letras, o que é que você lê, o que você assiste. Pessoas de sucesso, isso é estatística, tá, gente? Isso é estatística do IBGE, não sou eu que estou dizendo. Mas existem números, alguns dados que dizem que pessoas bem-sucedidas, isso eu não estou falando só financeiramente, mas também, são pessoas que não assistem televisão, não têm hábito de assistir televisão, então não sabe o que está passando, não vê novela, não assistem programas de televisão, não assiste Big Brother, não assiste, sabe, jornal na televisão, se informam por outros meios. Porque essas pessoas estão muito ocupadas com coisas que são realmente relevantes, elas não perdem tempo, então é muito melhor para você alimentar a sua mente, você viver com um livro do que você ficar assistindo televisão no seu momento de ócio, sabe? Então cuide muito com o que entra na sua mente, com o que você alimenta, isso também é autocuidado. O nosso corpo, ele é a parte visível, só que todas as nossas queixas, as nossas doenças mentais, os nossos sintomas, eles começam na mente. Quando você tem um problema físico, pode ter certeza que esse problema não se originou exatamente naquele órgão específico. Existe uma parte da medicina que explica isso. Então, quando você tem um problema na tireoide, provavelmente você foi uma pessoa que engoliu muitos sapos, teve muitas feridas, teve um passado muito pesado. Se você conseguiu levar bem, sabe, com mais leveza, você teve mais inteligência emocional, provavelmente você passa por aquilo. Quando você fica sofrendo muito com aquilo, talvez você vai ter problema nessa região da tireoide. Quando a gente fala, trazendo um pouco sobre sexualidade, que é o tema da nossa aula hoje, né, a vida íntima, agora falando um pouco de mulheres, mas homens também podem ter esses problemas, falar de candidíase. A mulher que tem infecções recorrentes, né, tem candidíase, infecções urinárias recorrentes também, ela fala, não, eu tenho um comprometimento do sistema imunológico. É verdade, a gente, como nutricionista, eu vou agir com essa paciente no sistema imunológico. Porém, a origem não foi ali na parte imunológica, entende? Por que o sistema imunológico ficou depletado? Provavelmente é uma pessoa que ou tem algum problema de relacionamento, ou um relacionamento abusivo, mas não necessariamente, ou ela tem uma autoestima muito baixa, ou ela não consegue lidar bem com o próprio corpo, uma pessoa que não se vê bem diante do espelho, não tem uma entrega de verdade no momento da relação sexual, e isso pode acarretar esses problemas recorrentes de candidíase. É importante saber isso, né? É o clássico de ter essa tensão aqui nos ombros, essa região do trapézio, muito pesado, muito carregado, sempre com muita dor, aquele cansaço físico. Normalmente são aquelas pessoas que não sabem delegar nada para os outros, carregam tudo para si e aí carregam o mundo nas costas, assumem 1000 tarefas e tem que dar conta de tudo, tem aquelas dores, problema na coluna e por aí vai. O nosso corpo, na verdade, ele avisa, é um sinal de que alguma coisa no emocional já não está bem, ou alguma coisa que você não conseguiu tratar no emocional. Então, avalia qual é a sua maior necessidade. É claro que nós, principalmente eu como nutricionista, eu vou tratar
a doença física do meu paciente, mas faça exercícios de autoconhecimento para você realmente tratar o emocional, porque é ele quem vai direcionar se você vai ter saúde ou se você vai sofrer muito. Doenças autoimunes, então, gente, quem tem doença autoimune, psoríase, dermatite de contato, Hashimoto, é muito importante fazer exercícios, terapia, né? Mas avaliar aí, fazer um trabalho todo de autoconhecimento, tá? Então, eu queria introduzir esse assunto. Eu acredito que hoje, no nosso último dia da jornada, você já sabe aonde você quer chegar, você já traçou as suas metas, você já consegue visualizar o ser magro e você está nesse período do planejamento do caminho. Vai dar tudo certo. Eu quero que vocês contem comigo em cada fase desse processo, independente de acabar a nossa jornada ou não. Vocês sabem como me encontrar, estarei sempre disponível para vocês. Tá bom? Agora eu quero convidar a maravilhosa Gabriela, mas antes quero falar um pouquinho para ela. Gabi, se você puder já me mandar a solicitação para entrar aqui comigo ao vivo, tá? Eu só aceito. Gente, Gabriela Friedman, eu conheço a Gabriela, acho que desde que eu cheguei em Teresópolis, eu acompanho sempre a Gabriela pelas redes sociais, ela já esteve no consultório, é paciente antiga, né, Gabi? Acho que já tem alguns anos, tem vários anos, na verdade. Mas eu sempre mantive esse contato, que é uma profissional totalmente da minha admiração, do meu respeito. A Gabriela, ela tem como formação a biologia, ela é bióloga de formação. Ela fez especialidade, se especializou em psicologia, em sexualidade humana e trabalha com sexualidade feminina há mais de 10 anos. É educadora sexual, já fez muitas coisas nessa área. E atualmente ela está desenvolvendo um trabalho aqui na cidade, aqui em Teresópolis, muito lindo, voltado para... Então não tem ninguém assim com mais propriedade para falar sobre esse assunto e vocês vão entender o quanto que é importante, né? Gabriela, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, por todos os elogios aí antes de eu entrar. Muito obrigada. É um prazer, Gabriela. Muito obrigada por ter aceito, né, o convite. Eu acho que quando a gente fala de autocuidado, a gente como mãe, né, Gabriela é mãe também, ela tem uns livros publicados que quem fez a ilustração foi o filho, né, Gabriela? Foi. Um pouquinho sobre o seu trabalho de escrita como escritora. Então, sou mãe de 2 meninos, hoje um vai fazer 15, um já com 7. E quando eu estava grávida do segundo filho, o primeiro filho ficou extremamente curioso com tudo que estava acontecendo. E ele passou exatamente 8 meses, não foram 9, foram 8. Demorou um pouquinho para ele a pegada de que eu estava grávida. E ele passou elaborando por que a barriga estava crescendo, o que era aquele assunto que a gente estava falando tanto, e começou a elaborar de onde vinha aquele bebê. Então ele imaginou muitas coisas, ele imaginou que o bebê ia tocar campainha, ia chegar no dia da festa de aniversário, porque eu descobri que estava grávida do Samuel no dia do aniversário dele. Então, assim, foi um presentão. Com certeza. E aí ele foi elaborando isso tudo. E a gente guardando e esperando o momento da história, porque em momento algum ele perguntava como o bebê tinha ido parar na minha barriga. Ele criava histórias e ficava naquela história. Até que chegou o dia de eu ir para o hospital, a volta e a hora da gente conversar. Mas um belo dia, a gente estava em casa, um dia frio, e todo mundo na sala, e eu falei assim, poxa, vamos escrever a história do Samuel na barriga da mamãe? Aí eu escrevi num final de semana a história toda, e a ilustração do livro demorou 1 ano. Porque ele fazia o livro, ele fazia e rasgava. Fazia e rasgava. Então, assim, eu demorei 1 ano. Super. Eu demorei 1 ano para colecionar essas figuras. Até a capa do livro foi ele que desenhou. E, assim, é algo para ajudar outras mães, né, que estão com o bebê na barriga e a criança pergunta. É um instrumento para ajudar educadores que passam por essa situação em sala de aula.
e uma recordação eterna para os meus filhos, né? Da história Nossa, deles. incrível, né? A história da origem mesmo deles, né? Que vão ter muito Deles. orgulho dessa mãe também quando estiverem na fase adulta, né? Para sempre. Para sempre vai Registrado. ficar. Gabi, eu vejo que assim, quando a gente fala sobre o assunto sexualidade, é um assunto que traz muita alegria, né? É um assunto gostoso de falar, só que é um assunto que também traz angústias. E eu vejo que é um assunto que está muito envolto de tabus, né? Da sexualidade humana e principalmente da sexualidade feminina. Por que para mulheres é muito mais difícil falar sobre a sua sexualidade do que é para os homens? Então, para a gente dar uma olhada nisso, a gente vai dar uma olhadinha na história da mulher para a gente entender. Então, vamos lá. A mulher, o corpo da mulher, ele foi durante muito tempo demonizado, né? Porque era um corpo que sangrava, era um bicho que sangrava e não morria. Então você imagina isso no tempo da caverna, todo bicho que sangrava morria. Mas a mulher não, a mulher sangrava e ficava viva. Então era algo assustador. E esse mito da menstruação, ele vem andando dentro da história. O corpo da mulher também não se sabia. Primeiro se acreditou que a mulher fazia o bebê sozinha. O bebê simplesmente nascia na barriga dela. Depois não. Depois se acreditou que ela era apenas um receptáculo. O homem é que dava vida através do esperma e a mulher só gerava. E isso, olha, a medicina se dedicou muito ao corpo masculino e muito pouco ao corpo feminino, né? A gente tem poucos estudos sobre o corpo feminino, a gente tem mais agora da etapa moderna. E aí, um belo dia, descobrem que a mulher ovula. E que ela ovula, e que isso não está relacionado com o prazer. Aí, Andressa, ferrou de vez. Coitada Por das quê? mulheres. Ferrou de vez. Porque assim, olha, ela pode fazer filho, mas ela não precisa sentir prazer para isso, não. E como a ejaculação do homem está muito relacionada ao gozo, ao momento de prazer dele, ao orgasmo dele, então homem podia ter prazer e a mulher prazer para quê se ela ovula sem prazer? Então foi um prazer negado. Isso é só uma fatiazinha da história e uma das características que tem muitas outras, aonde o nosso corpo ele é negado o prazer e um corpo visto apenas para reprodução. Procriação, né? Só para procriação. E a gente vai chegar lá na década de 50, que é conhecida anos dourados, aonde qual era o lema, né? O homem, a mulher direita era a mulher que ficava em casa, tomava conta dos filhos, aguentava absolutamente tudo calada do marido, e o que o marido fazia da porta para fora era coisa do marido, não era problema dela. E sexo, meu amor, se fazia na rua. Sexo não se fazia com a mulher de casa. Sexo se fazia no bordel. Homens, isso daí ela tá falando do passado, tá? Ficou lá no passado. Olha Brincadeira. só, um passado super recente. Super recente. Eu nasci em 77, né? Eu tô com 43 anos. Um passado super recente, um passado que pega meus pais, né? Pega meus Foi pais ontem. chegando. Foi ontem. Pega Aham. meus pais chegando na Terra. E a gente vai encontrar nos lares brasileiros, onde nós temos um país com muita desigualdade social e cultural, né, educacional, onde a educação não chega para todos, a gente vai encontrar muitos lares com esse padrão, que o sexo se faz com a mulher da rua, não com a mulher de casa. E que com a mulher de casa se faz sexo de um jeito e com a mulher da rua se faz sexo de outro. Então, o sexo para a mulher, ele é um tabu muito grande. Mas, posso continuar? Claro, claro. Fica Posso? bom. É interessante a gente pensar o seguinte, que o homem não saiu privilegiado nessa história. Olha só, o que acontece? A mulher, a ela foi negado o direito ao corpo e o direito ao prazer. Ao homem foi dado o total poder do prazer. Mas onde é que ele aprendia o prazer? No bordel. Depois ele aprendia o prazer e aprende até hoje. Aonde? Na indústria pornográfica. Então a gente tem homens,
A gente tem homens em 2020, a grande maioria, que acredita que o sexo começa com o pênis rígido e termina com o pênis ejaculando. E que a mulher gosta disso, e que a mulher gosta de penetração, e que a mulher tem orgasmo com penetração. E tem uma pesquisa muito interessante da doutora Carmita Ábido, que é uma psiquiatra pesquisadora na área de sexualidade humana, que ela diz o seguinte, que 40% das brasileiras nunca sentiram um orgasmo. E dessas que já sentiram, 70% afirmam não sentir orgasmo por penetração, apenas por manipulação clitoriana. Então você imagina, se a gente tem um homem educado para ser macho, assistir filme pornográfico, ter pênis rígido, quando esse homem envelhece e esse pênis não tem mais essa rigidez, essa potência, o sofrimento que ele tem. Quando ele vai para uma relação e essa mulher não sente um orgasmo e tem coragem de dizer ao invés de fingir, né? Ele acredita que isso é responsabilidade dele. Nós temos homens que não são educados para as emoções. Homem não chora, homem não conta o problema que ele tem. Você não vê um homem dividindo o problema dele com uma amiga, né? Se eu estiver triste, eu pego o meu telefone correndo e vou ligar para uma amiga. Sim, né? sim. Os homens não vão ter esse padrão. A gente vive nesse momento um movimento que a gente chama de a quarta onda, né, do feminismo, que é um movimento, o feminismo pela internet, pelas redes sociais, um ativismo muito grande, aonde os homens, tem homens já fazendo trabalho de desconstrução desse masculino que tanto machuca o homem quanto a mulher, e trabalhos também para mulheres ressignificarem essa educação sexual que elas receberam e que elas acreditam ser mulher e que elas acreditam o que é fazer sexo. Eu acho muito interessante assim que isso vai lá desde a adolescência, chega na idade adulta, as pessoas acreditam que sabem fazer sexo, mas as pessoas desconhecem o mundo do sexo e o mundo das emoções. Né? Mulheres que já passaram por relações sexuais, já tiveram filho, mas não conseguem olhar o seu próprio corpo. Sim. Né? É uma questão que a gente precisa olhar para isso. Lives como essa, né? Um convite como esse, de uma nutricionista, que é alguém que olha para o corpo e lida com ele de forma saudável, buscando a saúde individual de cada um, é um movimento libertador. A gente juntar um grupo de pessoas para falar sobre isso. Sim, isso é tão incrível. Quando você fala, Gabi, que os homens foram educados, né, para não falar sobre o sentimento, e principalmente esse assunto que é um tabu, que é a questão da sexualidade, eu vejo no consultório, porque uma das coisas que eu trato como nutricionista é a libido. Eu quero saber como que é a vida sexual dos meus pacientes, homens e mulheres, então eu pergunto para todos eles. E a maioria responde, é ótima. A gente responde até rápido, assim, não é ótima? Não tem problema com isso não, eu ok. Enquanto as normalmente falam, né, se abrem mais, eu tenho mais liberdade para conversar sobre esse assunto e para tratar. E quando eu trato homens que têm essa queixa da libido baixa ou uma disfunção erétil, por exemplo, eles chegam no outro mês com um sorriso daqui aqui, agradecendo. Lindo, né? Bilhetes para a esposa. Eu já tratei homens assim à distância pela esposa. Fazer uma formulaçãozinha para o marido, mandar entregar, e eu nem conhecer ele, e depois ele mandar bilhete agradecendo, falou que você salvou meu casamento, melhorou minha vida sexual. Então é muito verdade isso que você traz, eu sinto na minha prática lá no consultório. Gabi, eu acho que em relação à sexualidade, existe esse mito, né, que somente o ato sexual é a sexualidade. Eu queria que você explicasse, assim, de forma bem, para quem bem leiga, o que é a sexualidade? Então, vamos lá. Eu adoro uma imagem. Toda vez que eu explico isso, eu explico convidando todo mundo a uma imaginação. Vamos imaginar um oceano.
um oceano é a sexualidade. Agora imagina uma gotinha caindo nesse oceano. Essa gotinha é o sexo. Então vamos Uau! lá. Uau, né? Uau! Uau. Uau. Então vamos lá. O que é a sexualidade? A sexualidade, ela é uma dimensão biopsicossocial do ser humano. Então, o que é isso, Gabi? Isso é o seguinte: é algo que nasce com você e vai estar com você até o último dia da sua vida. Aquela ideia, né? Eu vou pontuar, sexualidade não é só sexo, mas eu vou pontuar aqui aquela ideia que sexo é coisa de gente jovem, também é um mito. Faz parte da vida inteira do indivíduo. Então, o que é a sexualidade? É a forma de se sentir homem ou mulher, ou o que você se sente, da forma como você se sente. É o que você se reconhece ao se olhar no espelho. É como você lida com os seus sentimentos e com as suas emoções, com o seu autocuidado, com o seu autoamor. É como você lida com a relação com o outro, com a sua relação com o seu parceiro amoroso, com a sua mãe, com o seu irmão, com o trabalho. Vamos dar um exemplo. Uma mulher grávida, ela está vivendo a sexualidade dela intensamente, porque o corpo está se modificando, um monte de sentimentos novos vindo com aquela gestação e nasce um bebê. A amamentação. O bebê já está vivendo a sexualidade dele. Ah, amamentar é algo erótico? Não. Mas é um vínculo de amor. É o primeiro vínculo, né, de amor, onde aquele leite quentinho aquece aquela barriguinha e aquilo dá um aconchego que a criança vai entender como amor. Então, a sexualidade é uma expressão no mundo. É uma forma de viver os seus afetos, é uma forma de viver as suas relações, é uma energia que te tira da cama todos os dias e fala, ó, bora levantar, bora trabalhar, bora namorar, bora fazer exercício. E é lógico que a vida sexual é algo muito importante dessa fatia toda, só que a gente abafa ela da seguinte forma. Quando a gente é adolescente, recebemos pouca informação sobre educação sexual e para os meninos é dito, bora logo iniciar essa vida sexual, bora logo, tem que começar. Para as meninas é dito, não, espera, e a menina não sabe nem o que ela está esperando, só mandam esperar. Vai para a fase adulta. E aí, quando você chega na fase adulta, que você fala, pô, agora eu vou viver minha vida sexual, né? Agora eu sou adulta, pago minhas contas. Aí você trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, tem uma relação legal, melhorou para você, você pode ter mais disposição para o sexo. Ou você tem uma relação conflituosa, uma relação abusiva, e aí, sim, a sua libido vai lá embaixo, né? E aí a gente começa a acreditar o seguinte, olha, eu tenho que correr quanto tempo? Porque eu tenho tempo X da vida para fazer sexo. Depois eu vou ficar velha. Depois eu vou entrar na menopausa, aí fiquei velha. Depois meu marido vai começar a ter uma ereção não muito rígida. Ou a ereção acabou. Então a gente saindo do que é sexualidade e voltando para o que é apenas sexo, uma coisa muito legal da gente pensar é o seguinte, o que é fazer sexo para você? Sabe? Quando eu paro e penso assim, Gabi, o que é fazer sexo para você? Se eu acredito que sexo é penetração apenas e termina com a ejaculação, quando o meu corpo tiver com uma lubrificação, o meu parceiro tiver com uma ereção, eu tenho que guardar o sexo. Nada, eu tenho que guardar o sexo na gaveta. Então, quando eu amplio o meu olhar e compreendo que fazer sexo é estar a dois, é trocar carinho, é poder fazer sexo sem roupa. É estranho falar isso, né? Mas tem pessoas que ainda fazem sexo com roupa, apenas botam o órgão genital para fora.
E é poder se despir na frente do outro, é poder estar junto, é poder sentir prazer sem culpa, e que isso é possível. Mesmo que você seja uma mulher de 50 anos, de 40, eu estou falando 50, 40, são mulheres que receberam uma educação, mais ausência de educação e mais uma educação silenciosa sexual, aonde acredita naquele formato de que o prazer não é para ela. E que quando vem o prazer, para quem está assistindo a gente, não precisa responder aqui não, mas só quando vem o prazer, ele em seguida, às vezes, ele vem junto com uma ressaca moral, uma culpa. E às vezes você não identifica essa culpa, você sente ela, né? Teve uma relação sexual, parará, mas no dia seguinte você está irritada, você está com dor de cabeça, o dia não deu certo. Porque como assim eu vou sentir prazer? Né? Como se fosse então, proibido. Como se fosse proibido ainda. Eu paro assim e falo, cara, a gente está indo em 2020, né? Saiu perfeito, falei errado, a gente está ainda. É porque ainda está acontecendo isso tudo. Sim. E perguntas legais para a gente se fazer o que é o sexo para mim? Onde ele começa e onde ele termina, né? E por que eu faço sexo? Faço sexo porque é legal? É legal e eu tenho uma recompensa, sinto orgasmo ou sinto uma satisfação? Faço sexo porque meu marido, meu companheiro ou minha companheira, se eu não fizer sexo, depois vai ficar muito chateado, vai ficar mal-humorado dentro de casa. Faço sexo porque todo mundo faz, porque a gente vive também um momento do sexo casual, sabe? E o sexo casual é algo que a gente pensa antes de ir para o sexo casual, porque o sexo casual tá ok, mas não tá ok para todo mundo. Nem todo mundo vai lidar bem com o dia seguinte. E aí você vai pegar moças na casa dos 20 anos praticando muito sexo casual, porque todas as amigas fazem. E tá tudo bem para quem faz e curte, no dia seguinte acorda feliz. Mas o problema é quando você faz e o dia seguinte bate aquela ressaca horrorosa. Então, a gente vai para o autoconhecimento. Antes da gente ir para uma relação sexual, qual era o caminho que eu deveria ter percorrido? O caminho do autoconhecimento. Corporal e emocional. Porque o corporal foi negado até as nossas gerações. Mas você que está me ouvindo aí, é mãe, nós podemos fornecer informação aos nossos filhos e que eles possam percorrer esse autoconhecimento corporal no próprio corpo, antes de chegar no encontro com o outro. Você está pensativa, né, Andresa? Tô refletindo sobre tudo que você está falando. Você está pensativa. Tudo faz muito sentido, assim, né? E aí eu tô linkando até com muitas coisas da minha vivência mesmo, com pessoas que eu lido, né? Eu lido com pessoas, eu escuto histórias o tempo todo. O tempo todo. E essa questão da educação sexual que você está falando, eu tô vendo a importância e quantas coisas poderiam ser diferentes nas histórias, na sociedade, nas famílias, né? Na minha casa, por exemplo, a gente estava falando sobre que isso não é, esses tabus, isso não é algo muito antigo. Quando você estava falando isso, eu falei, gente, na minha casa, eu lembro que os meus pais tinham vergonha de falar sobre sexo. E às vezes eu vinha com alguma piada, alguma coisa engraçada que tinha a ver com sexualidade, na minha inocência. Eles mandavam ficar quieto, que isso é feio. Então, quantos tabus eu vivi na minha infância? Nossa, mas minha casa era a casa dos tabus. Sempre foi. Então, a gente falando sobre isso, eu não segui esse caminho à toa. Né? Eu tive educação sexual dentro de casa. Gabi, continua que eu vou abrir a porta que a minha gata tá querendo entrar. Ela tá me chamando, mas pode continuar, já volto. Tá bom. Então, gente, eu tive educação sexual na minha casa.
Meu pai já está no céu, mas ele chegou aqui na Terra em 49, então chegou numa sociedade totalmente machista, mas era um homem com uma cabeça muito à frente. E desde a primeira vez em que eu e a minha irmã, que temos uma diferença de 1 ano e pouco de idade, eu perguntei dentro do meu pai era veterinário, criava animais, parará, e eu perguntei dentro do carro, assim, voltando para casa: ô pai, só minha mãe é minha mãe, porque se eu nasci da barriga dela. Aí a minha irmã falou assim: minha irmã eu tinha 7, minha irmã 6. A minha irmã falou assim: não, eles fizeram a mesma coisa que os porquinhos fazem, que meu pai criava porco, que os porquinhos fazem. Aí eu fiquei pensativa. Quando eu cheguei em casa, o meu pai pegou um livro, fez desenhos, explicou, e ali começou a minha educação sexual. Então, assim, eu sempre tive muita abertura com meu pai para conversar, né? Especificamente com meu pai, com a minha mãe, era muito difícil para ela. E meu pai chegou a ver o meu trabalho, né? Como educadora sexual, chegou a Lindo. ver. E ele doente já, né? Nos últimos momentos, ele ainda pediu para mim, tipo, continua, filha. Faça um trabalho de reeducação sexual. E que Então, genialidade dele, né? De agir assim com você, você criança. sim, criança, criança. Ele sempre conversou comigo sobre isso, sobre de onde vinham os bebês, masturbação, primeira relação sexual, como que seria essa primeira relação sexual, que eu tinha que ter um planejamento para ela, né? Que eu não podia simplesmente, hoje eu vou fazer sexo, então tinha que ter um planejamento. Como seria esse planejamento? Então, assim, eu fui muito privilegiada, eu e minha irmã, nesse aspecto, né? E uma coisa que meu pai falava, assim, que foi muito libertador e que eu quero compartilhar. Na minha casa, a gente não podia se falar mal dos outros. Não existia isso. A gente não se falava mal dos outros. E quando falava a palavra piranha, adolescente, né? Fulana, não sei o que é piranha. Meu pai chamava e falava pra gente assim: não existe mulher piranha. Não existe menina piranha. Aí, gente, como não? Ele não. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, olha, e eu tenho 43 anos e fui criada numa época onde educação sexual na escola jamais, né? Eu faço um trabalho dentro de escolas em Teresópolis, passei 10 anos, né, conquistando esse espaço e vou dizer para vocês, não foi um espaço fácil, foi um espaço com muita persistência e força de vontade, por eu acreditar muito que isso é necessário, porque a gente diminui gravidez na adolescência, a gente diminui índice de HIV, de sífilis que voltou a bombar, o HIV voltou a bombar, a gente diminui relacionamentos abusivos, né? A gente faz com que as pessoas possam ter relacionamentos felizes. É isso que a educação sexual faz. Né? Você pega mulheres adultas, na minha faixa etária, 40 anos, que vivem relacionamentos abusivos, mas não têm a menor consciência de que vivem. Acha que é normal. É normal. É normal. Né? E uma coisa que você falou em uma das suas lives, né? Eu assisti todas as suas lives, vim assistindo, foi a questão do compartilhamento de tarefas, né? E o quanto isso é novo. Mas eu quero dizer assim, é novo para quem tem de 40 para lá. Agora, se você tem de 40 para frente, acredite, você pode fazer um trabalho pedagógico com seu marido e ele pode sim entender que a casa é de todos, que a louça é de todos, que a cama quem dorme arruma. É lógico que você não vai chegar num dia e querer que uma fada madrinha apareça lá e plim, né? E mude tudo. Mas toda mudança começa na gente. Se eu acredito que o trabalho na minha casa precisa ser compartilhado,
Se eu acredito que os filhos não são só minha responsabilidade, eu permito que o pai entre, eu permito que o companheiro entre, o marido, o namorado, para dividir as tarefas. Agora, se eu acredito que a cama é minha obrigação de arrumar, o dever de casa é minha obrigação, buscar na escola é minha obrigação, eu não ajudo o meu marido, o meu companheiro a se transformar. Não é? Sim. Então, assim, a mudança, o olhar, tá na gente. Primeiro a gente desconstrói, sabe? Eu adoro também uma comparação que é o Lego, né? Na minha casa se usa muito Lego, você tem que ter cuidado para não tropeçar nem engolir um Lego. Então você imagina, nós somos um bonequinho de Lego, mas dá para a gente trocar essas peças, trocar o lugar da cor, trocar o lugar. Nós podemos. Enquanto houver vida, houver um suspiro de vida, você pode sim transformar a sua relação, transformar a sua vida, o seu olhar, né? Que mulher sou eu? Que homem sou eu? Ah, vamos voltar na história da baixa libido? Sim, vamos. Eu queria relacionar tudo que a gente está falando também com a questão do emagrecimento, né? Com esse reconhecimento do corpo. Queria te fazer algumas perguntas sobre como que isso fala sobre a libido. Depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar lá, pode voltar. Então, vou pegar uma fala sua de hoje. Você disse que chegam pacientes no seu consultório, as mulheres com mais facilidade de falar a questão da baixa libido, os homens com mais dificuldade. Mas que quando conseguem falar, através de uma alimentação, é possível dar um start, dar um up. A questão da libido, quando chega, né, um paciente com a questão de libido, seja para uma nutrição, seja para ginecologista, seja para um trabalho de educação sexual, é importante a gente ficar atento, né? E eu vou falar aqui porque você que está aí do outro lado e pode estar com uma questão de baixa libido, é importante você ficar atento ao seguinte: são fatores que vão levar a uma baixa libido. Então, se você é uma mulher que está cansada, trabalha o dia inteiro, cuida sozinha dos filhos, faz tudo, às vezes ainda o marido é grosseiro, não tem carinho, como é que você vai ter disposição para o sexo? Ou você está passando por um processo de luto, ou você está passando por um processo de crise financeira na família. Então, assim, entendermos que somos cíclicas e não máquinas. Nós podemos ter momentos com libido ok, momentos com libido lá em cima, ótimo, aproveita, e momentos onde a libido vai dar uma descida, né? Agora, se essa descida estiver atrapalhando a tua relação, estiver virando um grilo na sua cabeça, é preciso um trabalho multidisciplinar. Era isso que eu queria falar. E a nutrição tem um papel muito importante nisso, gente. Não é normal ter a libido baixa. Se você tem, você sabe que você sente falta, busca ajuda. E a nutrição tem um papel muito grande. Não só com o alimento, mas a gente pode ajudar com fitoterápicos, olhar exames, tem a questão hormonal, tem muitas coisas que a gente faz na nutrição. Eu tenho uma paciente, eu vou falar o que ela contou. Claro que eu não vou citar o nome dela, mas eu acho que ela até falaria isso, porque ela me conta e conta pra todo mundo isso. A libido dela estava muito ruim e a gente começou um trabalho. E aí, no mês seguinte, ela disse que foi num churrasco, num sítio aqui em Teresópolis. Chegou lá, ela foi visitar andando com o marido no curral e ela agarrou o marido e falou: eu dei pro meu marido no curral. Aí eu falei: gente, máximo. Ela falou: Nutri, um mês depois meu marido tá assim. Nossa, porque a mulher emagreceu, tava com um corpão, só que a libido muito ruim. Aí o marido falou: você melhorou esse corpo, você não tá nem usando. Aí ela falou: agora eu vou usar. Agora eu vou pôr esse trem pra jogo. Mas só para vocês terem ideia de que, assim, busque ajuda. E a nutrição, a educação sexual, que eu trabalho aqui, a Gabi desenvolve, e a nutrição estão aliadas aí. Gabi, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente falando de auto-amor, né? De que forma uma pessoa que não tem essa sexualidade tão aflorada, ou não tem esse trabalho, não foi feito, né? Ela não buscou, talvez, ela não se conhece.
de que forma essa questão da uma diminuição da percepção sobre a sua sexualidade pode interferir no auto-amor e a mulher acaba deixando de se olhar e de se cuidar, mas por questões da vida sexual. Porque a gente fala de emagrecimento, a gente fala de vida saudável, às vezes ela não tem aquele start, aquela força de buscar ajuda, e talvez o problema dela esteja na questão sexual. Você acha que pode ter uma relação nisso, nesse aspecto? Pode. Então vamos pegar a tua área aí. Eu vou começar lá no mito da beleza para a gente chegar na nutrição, né? A gente tem um mito de uma beleza ideal que ela é inalcançável a qualquer pessoa, a qualquer mortal. É tão simples a gente chegar a essa conclusão quando a gente chega na praia, né? Então, né, você que é nutri, trabalha com isso, você sabe, o que é magro para mim não é o que é para você, o peso ideal, né? O peso saudável, né? Eu tô falando nem de ideal, tô falando de saúde. O que vai fazer com que eu fique saudável é diferente do que vai fazer você, do que vai fazer a outra e tudo mais. Então, a gente fica muito presa naquele padrão, naquela caixinha de beleza que todo mundo quer chegar, né? O Brasil é recorde em cirurgia plástica, porque a gente quer chegar nesse padrão. E isso não tem a ver, uma mulher bonita dentro desse padrão, dito padrão, não significa que ela seja mais orgástica do que uma mulher fora do padrão e que esteja acima do peso. Não tem essa relação tão lógica. É lógico que eu olhar no espelho e me sentir bem com o meu corpo faz com que eu tenha desejo por mim e eu permita que o outro tenha desejo por mim. Faz com que o desejo nasça. Certo? Isso é independente desse padrão, né? Que eu vejo o teu trabalho muito focado na saúde, no bem-estar, na longevidade. E o que é bonito para mim não é bonito para o outro, quando eu saio desse padrão, dessa caixinha. Então, sim, a mulher que ela consegue se olhar no espelho e falar assim, eu sou bonita com esse cabelo que eu tenho, com essa cor de pele que eu tenho, com os dentes que eu tenho, com o tamanho do peito que eu tenho, com a minha perna fina ou grossa. Essa mulher, sim, ela abre a porta para que ela encontre a capacidade orgástica dela. Te respondi, eu acho que a tua pergunta era mais longa. Não, perfeitamente. Essa é o auto-amor, né? Porque eu me amo, nós falamos sobre isso nas lives, que eu não vou me amar quando eu emagrecer. Talvez se eu emagrecer, se eu não me amar hoje, quando eu emagrecer, eu vou ficar encontrando outros defeitos porque eu vou viver numa eterna insatisfação e incontentamento. Então eu preciso me amar hoje. Então, é aquela questão de se olhar no espelho, eu sei que eu tenho celulite, eu sei que eu tenho flacidez, eu posso melhorar, porque se é algo que incomoda, eu acho que a gente sempre tem que buscar melhora, porque isso tem a ver com autoestima, mas esse auto-amor é importante no desenvolver da sexualidade. É isso, Gabi? É isso. Então, vamos dar uma explicação assim, o que é auto-amor? Posso? Claro. Posso. Auto-amor é gostar de si do jeito que você é. Sabe? É pegar o chicotinho, jogar ele fora, sabe? Se despir das culpas. É um processo, tá, Andressa? Andressa, é um processo de mergulhar e se encontrar. É se despir, tirar esse chicotinho, né? Porque a gente é criado numa sociedade que julga muito. Então a gente aprende desde pequena a julgar. Então, se você julga muito o outro, você julga muito a você. Então é poder olhar para você e falar assim, cara, olha só, olha a caminhada que eu fiz até aqui. Né? Eu consegui, né, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, eu cheguei. Né? Eu me alimento de forma mais saudável, eu consigo chegar mais próximo do meu peso saudável, consigo, dentro de todo o meu dia a dia, chegar lá. Isso é auto-amor. É
olhar para si e falar assim, ter um olhar mais compassivo, sabe? Do que a gente tem. Aham, sim. Eu falo até que quando a paciente come o que a gente propôs que ela não ia comer em excesso, e ela come, eu falo assim, cuidado com a autocrítica negativa, né? Quando você alimenta o que você está fazendo, você observa, você analisa, mas isso serve para você evoluir, para você crescer, isso é muito positivo. Agora, realmente, quando chega uma amiga e fala para mim, eu tô com um problema, eu sou um fracasso, não sei o quê, eu não vou criticá-la. Eu vou apoiar, vou tentar ajudar, vou colocá-la para cima, vou levantar a autoestima dela. E por que que comigo eu faço diferente? Né? Vou me Isso. criticar, vou me chicotear. Então, realmente, auto-amor tem muito, muito disso. Gabi, agora eu queria que a gente falasse algumas coisas práticas, porque as mulheres têm uma queixa muito grande de tempo. Porque a gente é profissional, eu acredito sim que a gente acaba tendo a maior parte das tarefas, mesmo que tenha um homem consciente, a gente trabalha muito, a gente trabalha muito Ainda. fora, a gente trabalha muito em casa, a gente amamenta, é a mulher que acorda de madrugada para amamentar, então assim, eu acho que gerenciamento do tempo é importante para desenvolver mais o autocuidado, né? Que desde que seja passar um creme no cabelo ou ler um livro que é interessante, entrar no processo de mergulho de autoconhecimento, a gente precisa de tempo para isso, né? Eu sempre falo sobre a importância do gerenciamento de tempo. Eu sei que você tem uma vida muito louca de tempo, faz um monte de coisas, e como é que você consegue lidar com tudo isso e administrar tão bem o seu tempo para desenvolver o autocuidado? Então, vou dar o meu exemplo e depois vamos que ele possa servir, né, para Deixa eu alguém. só te falar uma coisa, a gente não tem muito tempo mais, tá, Gabi? Infelizmente, o assunto está tão gostoso. Eu ainda E tem um tenho, monte de pergunta. e eu tenho mais. Talvez a gente responda, quem sabe a gente encerra, porque o tempo vai acabar daqui 10 minutos. No máximo, Tá, já 9 minutos. E aí a gente volta, que eu vou precisar de uns 5 minutos mais para o encerramento aqui com vocês. Tá? Então a gente tá. realmente está Então bem. vou dar o meu exemplo e que possa servir para alguém. Meu marido e os meus filhos sabem que todo dia eu preciso de um tempo para mim. Eles sabem disso. Então, por exemplo, eu vou tomar banho. Eu comunico que eu quero ficar sozinha. Na hora que eu tô lendo, eu comunico que eu quero ler. Então, assim, eu não tenho um determinado horário do dia onde por exemplo, de 4 às 5 eu vou ficar sozinha. Não é isso. Mas todo dia eu organizo o meu dia e quando eu preciso de tempo para mim, principalmente quando acontecem coisas onde eu fico triste, os três já sabem que eu preciso ficar sozinha dentro do quarto. Eu tenho isso. Então eu vou ficar por 30 minutos, vou lavar a minha alma e eu volto quando eu estiver pronta. E não foi uma coisa simples, tá? Foi uma conquista com meu marido de 17 anos de relação, com meu filho de 15 anos de relação e com outro de 7. Então é uma conquista de dia a dia de dizer, olha, a mamãe existe, a mamãe agora vai fazer isso. Para o marido, eu preciso desse tempo e preciso desse tempo sozinha. E assim eu vou levando a minha vida e eu tenho bastante tempo de qualidade para mim. Hoje eu tenho bastante tempo. Vocês observam que foi uma conquista, né? E ela educou a família, ela preparou a família para entender a importância, a necessidade dela ter o tempo dela. O seu exemplo já traz, acho que, solução assim, para muitas mulheres, para muitas famílias, para muitas pessoas também, Gabi. Eu sou muito pedagógica, né? Eu sou a mulher do pedagógico, das listas, de explicar as coisas com papel e caneta. E essa dinâmica funciona dentro da minha família. Né? Tantas explicações, tantas dinâmicas, tantas conversas, e as coisas vão indo. É o que eu sugiro. Paciência, explicação e delimitar o seu tempo e o seu espaço. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. É desafiador, mas vale a pena. Vale a pena. Eu quero te agradecer, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei com um gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na live ficou. Eu nem respirei, assim, que delícia que é te ouvir. Eu já falei isso para você algumas vezes. Vamos combinar outra live e vamos combinar de fazer outras coisas juntas, porque acho que tem muito a agregar assim, a tantas pessoas, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua doação, Gabi. Eu que agradeço. Posso só deixar onde as pessoas me encontram? Claro, por favor, fica à vontade. Sim. Até falei isso antes de você entrar, mas eu quero sim que você fale.
Gente, olha só, eu faço um trabalho de reeducação sexual com mulheres adultas. Também faço um preparo com adolescentes de educação sexual. E eu estou atendendo, trabalhando lá na Clínica Serpas. Então, se você tiver interesse em passar por esse processo de reeducação, ressignificação do que é ser mulher, do que é sexo para você, me encontre na Clínica Serpas. Muito bom. E telefone Obrigada. tem o seu perfil também, né, Gabi? Então, para entrar em contato Isso. com você, é só procurar pelo Instagram, Gabriela Friedman, esse nome chique, que todo mundo conhece. Eu vou, amor, é Friedman, é chique, mas sabe qual é a pronúncia certa? Friedman. Meu Deus, Gabi, nossa, eu tinha que estragar alguma coisa. Você Tá não vendo? estragou nada. Você não estragou nada, só me trouxe lembranças deliciosas com esse Friedman. Nossa, Pode ter certeza. eu tô bico a semana inteira falando seu nome errado. Desculpa, eu tinha que ter avisado. Mas, pô, errar o nome, né? Friedman, Não, vou tá. ficar pensando no espelho, assim, Friedman. Muito obrigada, Gabi. Obrigada mesmo, de coração. Tá, Gente, obrigada a todos.